E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Presley e este é o EEPS. Este é o canal oficial do Esperança Elvis Presley Society. Eu sou Paulo Coelho Presley, como falei, sou presidente do fã-clube e o diretor é meu nobre amigo Hansen Clever Ferreira da Costa Presley. Nós resolvemos abrir este canal para mostrar um pouco, de tudo que foi o grande rei, o Elvis Presley. Nesse canal aqui, canal de entretenimento, direcionado ao público, fãs do Elvis, e você que gosta da boa música também, sabe? Seja convidado a embarcar nessa jornada de conhecimento, e de muita emoção, que é ouvir as músicas do rei do rock. Então aqui estaremos publicando álbuns, sabe? E também vídeos, shows, porção de coisa que você vai ter acesso a vários materiais. Sempre que possível estarei mostrando aqui livros, revistas, pôsteres e tantas coisas, a respeito exatamente do Elvis Presley, sabe? E também estarei gravando vídeos como vou gravar este agora, que é um vídeo contando a história do rei do rock. Essa história, vou lá na genealogia do rei. Esse vídeo é apenas o primeiro de uma sequência de vários vídeos, para contar como tudo começou, antes mesmo do rei, do popstar, do mito mesmo, sabe? Da música popular mundial, sabe? Desse artista magnífico que foi o Elvis Aaron Presley. Então, pessoal, mandar só um grande abraço aqui a todos vocês, fãs do Elvis, também a meus amigos que fazem parte do fã-clube, o Tony Presley, o Valfran Presley, o Ailton Presley, o Rodrigo Presley, o Luizinho Presley, sabe? E tantos outros, Dorian Presley, sabe? E me perdoem aos que eu não lembrar aqui agora. Tá ok, meus amigos? Um grande abraço a todos vocês. Vamos então ao vídeo. Vamos começar pela genealogia, como que o rei veio ao mundo, Quem eram seus avós, bisavós, como que ele foi parar lá em Tupelo, no Mississippi, e de lá sair para o mundo. Como? Vamos saber? Vamos embarcar comigo nessa jornada para conhecer no íntimo o rei do rock. Vamos lá, pessoal? Elvis Presley History se chamará essa sequência de vídeos. Este, o vídeo 1. Há muitos séculos, o Chickasaws, tribo pele vermelha, que habitava ao oeste da América do Norte, abandonaram para o leste com o objetivo de alcançar as vizinhanças do rio Mississippi, onde havia madeira em abundância para suas primitivas construções e clima mais propício para suas plantações de milho. Seria também uma forma de se verem livres das tribos rivais. Com a chegada do colonizador branco ao novo continente, os invasores, na maioria anglo-escoceses, precisando de mão de obra para suas lavouras, lançavam mão de tudo para escravizar o índio. E o índio sabe que é muito difícil escravizar, Esta tentativa mostrou-se infrutífera e no começo do século XVII foram trazidos negros da África para trabalho, notadamente na lavoura de algodão. Inclusive o Elvis, canta até aquela música, American Trilogy, que fala justamente nas lavouras de algodão. Gostaria de voltar à terra lá para as lavouras de algodão. Inclusive vou mostrar aqui traduções de música. Esse canal aqui é um canal de divertimento, não é meu, é nosso, é do fã-clube do Elvis, é de todo Elvis maníaco, é de todo aquele que adora a boa música e que gosta do Elvis Presley. Tá ok, pessoal? O negro agora, escravo, trouxe consigo toda a sua sensibilidade, sua veia musical e rítmica. Na obrigação de trabalhar longas horas por dia, cantava suas work songs. À noite, no descanso, esquecia os dissabores nas dance songs. Os patrões permitiam, pois essa era a única maneira de fazê-lo suportar o estafante trabalho e não lhes doer tanto a saudade da pátria distante, da África, de onde foram trazidos para serem escravos.
idêntico ao Brasil, né? No final da primeira metade do século XVIII, um anglo-irlandês, aqui começa a história do Elvis Presley, porque aqui chegou um anglo-irlandês que daqui dará origem ao rei do rock. Então, no início do século, da primeira metade do século XVIII, um anglo-irlandês chamado David Presley, toda vez que você ouvir esse sobrenome Presley, leia-se, eu sei que a maioria dos fãs sabem, né? Mas só para esclarecer, leia-se que é da família paterna, do lado paterno. E toda vez que eu falar o sobrenome Smith, então leia-se da parte da mãe do Elvis, tá? E aqui essas duas famílias vão se encontrar. Então, David Presley e seu filho Andrew desembarcaram em New Bern, Carolina do Norte, estabelecendo lavoura na fronteira com a Carolina do Sul. Então, nesse momento, estavam bem longe de Tupelo, né? Ainda estavam lá na Carolina, mesmo porque Tupelo nem tinha esse nome ainda, tá? Alguns afirmam que Andrew foi um valente soldado na guerra da independência combatendo bravamente os ingleses. Então, ali na guerra já da independência dos Estados Unidos, separando-se da Inglaterra, né? Então, você vê que a família do Elvis chegou agora lá, né? Nos Estados Unidos. Os Smith, já aí, né? Falei, né? Os Smith são família materna, do lado materno. Os Smith, família numerosa, da mesma forma, tiveram suas origens nas Carolinas. Os brancos também trouxeram vasta bagagem musical, como hinos religiosos, dança, quadrilha e instrumentos típicos. O negro, sensível, assimilou tudo, familiarizou-se com instrumentos e adquiriu os conhecimentos harmônicos. A liberdade de expressão natural dos escravos fez com que a música negra, já no século XIX, se estabelecesse sobre duas bases que se complementavam. O espiritual, refletindo a religião pregada pelos brancos, né, trazida pelos brancos, e o blues, expressando a angústia, as desilusões, as desavenças sociais e a eterna luta pela sobrevivência. Um tratado assinado em 1832 obrigou os Chickasaws, os índios, pele vermelhas, a retornar a Oklahoma, terra dos seus ancestrais. Nesta época, Donald Presley não seguiu os passos heróicos do seu pai Andrew Presley. Aqui você vê, né, que já o filho de Andrew, né, o neto do primeiro Presley a chegar nos Estados Unidos. Então, não seguiu os passos do seu pai Andrew, já que desertou da guerra contra os mexicanos, além de abandonar esposa e duas filhas. Prestem atenção agora na genealogia, viu? As duas filhas do Donald, que foi um covarde, né? Abandonou não só, desertou do exército, isso que é parente por parte de pai do Elvis, viu? Não só desertou do exército, como abandonou a mulher e as duas filhas, Rosalina e Rosella. Rosella Presley seria a bisavó de Elvis Presley. Veja só, a Rosella seria já a bisavó do Elvis Presley. A filha do desertor que abandonou também as próprias filhas, a família, né? Um tal de John Smith, em 1850, residindo em Atlanta, na Geórgia, teve um filho chamado Obie. Aqui já vem a parte da mãe, viu? Os Smith, parte da mãe. Esse filho Obie Smith, seria bisavô de Elvis Presley. Então aqui temos já a bisavó do Elvis Presley, a Rosalina, e o bisavô do Elvis Presley, por parte de mãe, o Obie. Foi quando agricultores brancos levantaram um vilarejo na região nordeste do rio Mississippi, dando-lhe o nome de Gun Pond. Logo depois, mudado para Tupelo. Essa pequena cidade, típica do sul do país, foi totalmente arrasada pelas tropas do norte nos anos da Guerra Civil. E a duras penas reconstruída pelos próprios habitantes, sem nunca, entretanto, ter saído da condição local paupérrimo, cheio de ruínas e lodaçais. Então sempre Tupelo ali foi
Uma cidadezinha miserável mesmo, sabe? Ao norte de Tupelo, numa região denominada Satilo, nasceu Robert Lee Smith, seria o avô do Elvis Presley. O blues surgia na segunda metade do século XIX em plena zona rural. No início era cantado simplesmente a capela. A capela, acho que vocês sabem, né? É cantado apenas só com a voz, sem acompanhamento. Mas aos poucos foi enriquecido com palmas, batida de pés, banjo, guitarra espanhola, gaita de boca e até violino. No século XX já estava invadindo as cidades com instrumentos musicais mais sofisticados como clarinetes, trombetes e trombones, dando origem ao jazz. Então, para quem não sabe, o jazz veio do blues. O alegre e tranquilo Robert Lee Smith escolheu sua prima irmã, olha aí, ó, consanguinidade, escolheu sua prima irmã, Otávia Lavínia Doll Mansell, como esposa. Essa união consanguínea gerou filhos com deficiências físicas e psicológicas, com envolvimento com álcool, drogas, desordens emocionais e mortes prematuras. Entre eles, o surdo-mudo Trace, os alcoólatras Travis, que morreu aos 40 anos, e Johnny, que morreu aos 46 anos, além de Lavelle e Glades. O valentão beberrão, embora trabalhador Jazz Presley, casou-se em 1913 com apenas 17 anos com Minnie May Wood, fixando residência perto de Fulton, no Missouri. Tiveram 2 filhos meninos, Vester e Vernon Presley. O Vernon será o pai de Elvis e o Vester, tio. Mudando-se para West Tupelo, localidade humilde ao lado de Tupelo, onde outras 3 meninas vieram ao mundo: Delta May, Glades e Nashville Lorraine. Essas seriam tias do Elvis. Vernon Elvis Presley seria o pai de Elvis Presley, como falei. A crise econômica originou a Grande Depressão assolando os Estados Unidos no início da década de 30, apesar dos esforços do presidente Roosevelt para salvar o país do caos total. Tupelo, evidentemente, teve sua economia arrasada. Mesmo assim, Robert Lee Smith chegou com sua família a West Tupelo na esperança de que seus filhos conseguissem emprego para o sustento geral. Robert, esse aqui da parte, tá? Esse Robert Lee Smith é o pai da mãe do Elvis, tá? Avô do Elvis, por parte de mãe. Robert sabia que uma antiga enfermidade lhe causaria fatalmente a cegueira. A jovem Glades passou a trabalhar 12 horas por dia como operadora de máquina de costura. Mas sua inteligência, iniciativa, criatividade, extroversão, opunhando-se, ao contrário, à passividade e pouca disposição para trabalhar e limitada sensibilidade de seu namorado Vernon Presley, o pai do Elvis, né, que até os 40 anos mal sabia assinar o próprio nome. Aos 40 anos o pai do Elvis mal sabia assinar o nome. Em 17 de junho de 1933, o loiro Vernon Presley, seria o pai do Elvis, desposava a morena Glade Love Smith em Pontotoc, cidade próxima de onde a jovem nasceu. O casal falsificou as idades no momento do registro civil. Veja que curiosidade, né? Eles falsificaram porque a mãe do Elvis era muito mais velha do que o pai do Elvis. E pelo que vejo, não era permitido lá ou algo desse tipo. Então disse ele: tenho 22 anos e ela está com 19. Na verdade, Glades contava 21 anos e Vernon somente 17. Além disso, costumavam divulgar que o enlace matrimonial teria acontecido na cidade de Verona, nas proximidades. Eles não falavam nem onde casaram. Por quê? Porque talvez alguém fosse investigar e descobrisse, né, a real verdade, que eles mentiram lá, né? Tempos depois, Vester Presley, irmão de Vernon, irmão do pai do Elvis, né, casava-se com Gladys Smith, irmã de Glades. Então casou irmão com irmão, assim, tipo assim. O pai do Elvis casou com uma irmã e o irmão o tio do Elvis casou com a outra irmã, entendeu? 2 irmãos e 2 irmãs, entendeu? Para ficar claro.
Vernon e Gladys foram residir com os pais da jovem, os Smith, mas mudaram-se em seguida para a casa dos Presley. O rapaz estava sempre vagando em busca de uma colocação. O rapaz é o pai do Elvis, né? Seria o pai do Elvis. O Elvis ainda não tinha nascido. E uma colocação, ora aqui, ora ali, nunca conseguindo estabelecer-se num emprego. Gladys continuava operando máquinas de costura no Tupelo German CO, na empresa, né? Tupelo German CO. Em seguida, foi ser operadora de Reds. Sua ótima disposição foi interrompida no verão de 1934, aos primeiros sinais de gravidez, enquanto seu marido conseguia finalmente uma colocação como entregador de leite, dirigindo um caminhão sob as ordens de Orville Bean, criador de bovinos e suínos. O Sr. Bean destacava-se por emprestar dinheiro aos empregados para que pudessem construir a sua própria casa. Só depois de quitadas passariam a pertencer a eles. Os pagamentos eram em formas de aluguel. Então, esse patrão aqui do pai do Elvis emprestava o dinheiro para a pessoa construir a casa, mas você ia trabalhando e pagava ele como em forma de aluguel. Até aí parece que o cara é um cara legal, né? Parece, né? Mas no final ele não foi tão legal assim, não. Vocês vão ver por quê. Com $180 emprestado, mais uma quantia cedida pelo pai e o irmão de Vernon, Vernon levantou uma casinha no terreno vizinho aos Presley na entrada North Southwood. Residência humilde, igual às milhares existentes no sul dos anos 20 e 30. As milhares de residências que existiam lá no sul dos Estados Unidos entre os anos 20 e 30. Duas cores, preto e branco, mais comprida que larga, telhado pontiagudo, pequeno alpendre na frente e lareira de tijolos com chaminé saindo pelo meio da casa. Isso aqui, as descrições da casinha lá em Tupelo, onde Elvis nasceu, tá? A construção tinha exatamente 10 passos da porta da entrada até o fundo. 10 passos. A metade em largura, dividida igualmente. 5 passos em largura. 10 passos de comprimento, 5 de largura. Pequena, né? Igualmente, dividida igualmente em 2 cômodos. Então, dividida ao meio em 2 cômodos. 2 cômodos quadrados. O da frente servia como quarto de dormir, com 3 janelas, e o de trás também com 3 janelas, era a cozinha onde preparavam as refeições. Então aí você já imaginou como era a casinha, né? Dividida ali ao meio, 10 passos era o comprimento, 5 passos a largura, 3 janelinhas na divisão da frente, 3 janelinhas atrás. Na parte da frente eram os quartos para dormir, na parte de trás a cozinha. Não havia água quente e a casa se apoiava em pilares de tijolos e concretos para a proteção contra inundações e lama. Quem poderia prever que após pouco mais de 20 anos, esta moradia se tornaria atração turística visitada regularmente por pessoas das mais diversas partes do mundo, no afã de conhecer o local onde nasceu o mais popular de todos os artistas, Elvis Presley. Gladys Smith estava tão convicta de que sua gravidez era dupla que até já escolhera com o marido os nomes dos futuros filhos. Gladys disse: "Tenho absoluta certeza de que serão meninos", dizia orgulhosa. Para homenagear o pai de Vernon, um será Jess Gayron. Isso aqui dizendo Gladys, ela disse, né? Então, para homenagear o pai de Vernon, o avô do Elvis, um se chamará Jess Gayron, que será o que nascer primeiro, certo? O outro, bem, como o pai, vai se chamar Elvis Presley, já que o nome de Vernon era Vernon Elvis Presley. Então, ela iria colocar o nome do primeiro, o nome do pai, do pai de Vernon, e o segundo nome de Vernon, né? Vernon Elvis Presley. Então, ela colocaria a Elvis Aaron. A curiosidade é que muitos dizem que Elvis era escrito com um A, Aaron, o Aaron era com A. Na realidade, no registro mesmo, é com 2 A mesmo, viu? Aaron mesmo. Nas primeiras horas do dia 8 de janeiro de 1935, o Dr. William Hurd foi chamado às pressas para atender
a um parto naquela pequena casa. Tudo teria de ser realizado lá mesmo, uma vez que o casal não possuía seguro médico, dando direito ao hospital. Então ele tinha que fazer o parto lá porque eles não tinham seguro médico dando direito a ir para hospitais. Além disso, o Dr. Hurt não acreditava na possibilidade de uma gravidez dupla, apesar da insistência de Graves. E exatamente às 4 horas da madrugada, uma criança vinha ao mundo, porém morta. Era Jess Gayron. 35 minutos depois, nascia outro menino. Era Elvis Presley. E sobreviveu. O pequeno Jess ficou exposto num esquife diminuto, pequeno caixão, para depois ser enterrado numa cova sem identificação no cemitério de Princeville. Embora a maioria das biografias persista no fato de que Elvis nasceu antes de Jesse, no início da tarde de 8 de janeiro, a própria filha do médico esclareceu os acontecimentos do parto, contrariando as informações costumeiras de Vernon e Glades. Comenta-se também que seriam gêmeos idênticos, embora não existam provas e evidências para tal afirmação. Assim mesmo, o próprio Elvis, defendendo esta possibilidade após perceber que nascera com uma membrana entre 2 dedos do pé, uma superstição dos negros do sul, sem fundamentação científica alguma. Então Elvis ficou com aquela ali superstição de que por conta dele ter nascido com uma membrana no dedo dos pés, que seria uma superstição ali dos negros, ele achava que aquilo ali seria real. O irmão dele, agora era uma parte dele que teria se perdido, né? Era um irmão idêntico, um gêmeo idêntico. O sobrenome Presley, graças a Vernon, já se transformara em Presley, e Elvis Presley assinou Aaron, mesmo confidenciando aos amigos sua admiração pelo Aaron bíblico da própria certidão de nascimento. Viu aí? O Aaron com 2 A, né? Ele assinava com 1, porém na certidão era com 2 A. Assim. A crença de que Elvis era um dos gêmeos idênticos provocou em Glades o sentimento de que o filho pudesse ter seu físico prejudicado como se fosse uma meia pessoa, uma criança necessitando da presença do irmão para possuir boa saúde e vigor. Então a mãe também com a crença de que o filho que morreu faria falta ao próprio Elvis. Isto justificou o enorme afeto e cuidado fora do comum da mãe. Na verdade, Elvis foi o que de mais importante já lhe acontecera, e ela o tratava desta maneira, levando-o consigo onde quer que fosse, até mesmo pelos poucos cômodos da casa. A pequena Tupelo continuava sua infeliz existência. Em 1936, enquanto Elvis estava apenas com 1 ano, Tupelo foi varrida por um terrível furacão, deixando um rastro de centenas de mortos, feridos e desabrigados. O vendaval não atingiu em cheio a casa dos Presley, por verdadeira sorte. Ao mesmo tempo que choravam pelos amigos e parentes desaparecidos, Elvis passava seus primeiros anos de vida em meio às ruínas. Glades não foi mais a mesma, não foi mais feliz em Tupelo. Naquele mesmo ano, sua mãe falecera atacada por uma tuberculose. As amarguras da pobre mulher pareciam não ter fim. Primeiro, o natimorto Jess Gayron, agora sua mãe. E ainda por cima, via seu marido detido por falsificação juntamente com Travis, irmão dela. Então foi preso também o pai do Elvis. Você vai ver que banalidade, né? Que ele foi preso. As leis americanas como é forte, né? Desde aquela época. Isso aqui é em 1930 e pouco. Em 37, no caso. O Tupelo Jornal publicava em sua edição de 17 de novembro de 1937, notícia: 3 homens, Trevor Smith, Lester Gabler e Vernon Presley, indiciados por falsificação, fraude num cheque envolvendo a irrisória quantia. Adulteraram um valor de um cheque de $18 para $28. Por conta de $10, foram parar na cadeia. $10. Você vê que coisa, né? E o pior não é isso, né? O problema maior é que a vítima era seu próprio patrão.
o que havia cedido dinheiro para ele ficar pagando, comprar a casa e ficar pagando, né? Você vai ver o que acontece. Orville Bean. O julgamento foi no ano seguinte e sentenciou o trio à prisão com trabalhos forçados na colheita de algodão na penitenciária estadual de Parchman. Viu aí? Foram condenados por conta de $10 a trabalhos forçados na penitenciária de Parchman. E ainda vem pior por aí. Elvis estaria agora mais do que nunca ao lado de sua mãe, mas o inevitável aconteceu. Foram despejados por Orville Bean. Você veja, o camarada botou eles na cadeia por conta de $10, que parecia ser tão bom porque cedia ali o dinheiro para ele comprar a casa, né, e ficar pagando com o suor do trabalho, mas ao mesmo tempo se tornou um cara tão mal, né, porque além de colocar o pai do Elvis na cadeia e o irmão e o outro rapaz também, e o irmão o cunhado do Vernon, por conta de $10, ainda pediu a casa, expulsou o Elvis e a mãe, né, uma mãe, né, trabalhadora com seu filho lá, seu único filho lá, né. Ficaram na rua. Amparada na casa dos sogros, a pobre senhora retornou às máquinas de costura, além de fazer extras como lavadora. E quando o menino percebeu que a janta não passava de broa de milho e folhas de nabo, disse a Gladys: Mama, algum dia comprarei tudo que a senhora quiser e nunca mais seremos pobres. Esse foi o vídeo 1. Forte abraço a todos os amigos fãs do Rei. E continuo essa história aqui no vídeo 2. Até o próximo vídeo.